Olá, pessoal. Eu tava pensando aqui, né? Comecei a gravar uma série de vídeos sobre carreira, né? Falando especificamente sobre carreira, então, desde definições, né? Conceitos. Eu tinha pensado em fazer uma série especial de vídeos sobre carreira, como eu fiz sobre recolocação. Mas a questão é que eu tenho um pouco de resistência em fazer vídeos e conteúdos que sejam somente sobre dicas e coisas muito rasas, né? Eu realmente entendo a carreira como a nossa vida profissional, né? Só que vai muito além disso, não é só a nossa experiência como profissão, e sim a nossa identificação com o trabalho, com aquilo que a gente realmente faz na nossa vida, que a gente faz aqui nesse planeta, na nossa experiência, né? Na nossa experiência de vida. Então, para mim, o trabalho ele tem um conceito muito mais profundo do que simplesmente algo que eu faço em troca de um valor financeiro, né, no final do mês. O trabalho ele está relacionado ao nosso sustento. O trabalho está relacionado à nossa necessidade mais básica de sobrevivência, né? Através dele, que a grande maioria das pessoas consegue sobreviver. Então, existem muitos conceitos, né, e muitas crenças que estão relacionadas desde lá do início daquilo que a gente identifica como trabalho. E dentro disso entra uma série de outras questões, né, que são as nossas percepções, as nossas crenças, é a forma que a gente vê e que a gente entende as coisas. E com o trabalho, né, existem muitas crenças. Assim como eu falo que o dinheiro, acho que é o assunto, né, ou o tema, ou o que quer que seja, que tem mais crenças limitantes e negativas e distorcidas. E o trabalho eu acho que é a segunda delas, se não o relacionamento afetivo, talvez, né, esteja empatado aí. Mas o trabalho tem muita crença, né? A gente aprende o trabalho de uma forma distorcida, a gente aprende a trabalhar de uma forma que nem sempre é muito positiva, a relação que a gente tem com o trabalho não é muito positiva. E aí, falando até né, do nosso contexto cultural aqui do Brasil, a gente ainda tem uma relação muito, né, não errada, mas distorcida sobre o trabalho. Então, isso é verdade, né? E a gente está no momento, né? Eu venho falando isso desde 2016, quando eu criei o programa Coaching e Carreira, que era justamente para ajudar as pessoas a entenderem, né, e a passarem a se relacionar com o trabalho de uma forma mais clara, entendendo o que é o trabalho na minha vida. Então, desde essa identificação do meu objetivo profissional e como fazer um planejamento, quando eu falo de planejamento de carreira, não é só, né? É claro que a gente coloca lá o objetivo, mas não é só isso. É principalmente a percepção, é principalmente a mentalidade que eu desenvolvo para conseguir lidar com o meu trabalho de uma forma saudável, de uma forma satisfatória. E aí eu não falo de satisfação como aquela coisa cor-de-rosa, né? Que inclusive muitos coaches, né, entre aspas mesmo, que são aquelas pessoas que só têm a certificação, e falam, né, do sucesso, do trabalho dos sonhos. Você precisa, você faz esse programa de coaching de carreira e você vai ter o trabalho dos sonhos, você vai se realizar. E não é bem assim. A realidade, infelizmente, não é um conto de fadas e não existe fórmula mágica para a gente simplesmente acordar no dia seguinte amando e sendo apaixonado pelo trabalho. Mesmo quem faz aquilo que realmente ama, né, que é apaixonado pelo trabalho, vai ter muita coisa chata, vai ter dia que tá afim de ficar deitado, que não quer levantar. Então, não existe esse lugar perfeito, né, esse paraíso do trabalho, não tem. Então, o que eu realmente entendo que é fundamental quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de carreira, é a gente conseguir identificar aquilo que a gente faz melhor, com mais facilidade, aquilo que sim gera uma satisfação, né? Que nem sempre ela é tão perceptível. Às vezes, aquilo que gera uma satisfação, eu nunca identifiquei no meu trabalho. Quando eu identifico, eu passo a desenvolver meu trabalho com muito mais alegria, com muito mais satisfação, né? E principalmente a questão do autoconhecimento, porque é a minha visão, é o meu olhar, é como eu vejo, é como eu me relaciono. E aí eu falo, né, toda essa distorção que existe com relação ao trabalho, ao conceito, faz com que a gente muitas vezes tenha raiva, a gente já vai preparado para o trabalho com uma guerra, com uma luta, com uma batalha, né? Então existe um peso muito negativo com relação a isso, que é preciso olhar, que é preciso ressignificar, que é preciso entender, né, para a gente poder ver de uma forma mais tranquila e mais leve.
Não existe, de novo, fórmula mágica, mas quando a gente começa a olhar para as coisas, entender e ressignificar, dar um novo significado, né? Para o que é meu trabalho, né? O que é esse esforço que eu faço, e todas essas crenças elas vão caindo, sabe? Elas vão deixando de existir realmente e o meu caminho passa a ser mais leve, meu dia a dia passa a ser mais leve. Eu tiro esse peso sei lá, da luta, da batalha, da insatisfação, né? O trabalho tem que ser algo ruim. A gente tem muitas crenças com relação a isso. Então, planejar a carreira nada mais é do que a gente olhar para o nosso futuro e a gente saber o que está fazendo. Isso é planejamento de carreira. É eu saber para onde eu estou indo, mas o conceito básico, principal, primordial de carreira ou de trabalho é entender que eu sou o responsável pela minha carreira. Eu sou um prestador de serviço, um vendedor de serviços, independente da forma de contrato que eu tenha com uma empresa, né? Se é CLT, se é PJ, não importa. Eu sou um prestador de serviço, eu sou um vendedor de serviço, é isso que eu faço, né? Eu vendo meu serviço para essa empresa, continuamente ou não, e sou eu quem tenho que cuidar disso. Isso é responsabilidade minha, não é a empresa, nem o mercado, nem ninguém que tem que me dar emprego. Sou eu que tenho que aprender, né, a fazer um serviço muito legal para que eu consiga vender isso no mercado de alguma forma e eu tenho que aprender a vender, né? Isso foi uma das maiores lições que eu tive quando eu resolvi empreender e mudar de carreira, porque eu sempre fui péssima com vendas, né? E foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade de aprender e de aprender a vender. E vou dizer que não sou das melhores ainda, mas hoje eu entendo que saber apresentar o meu trabalho, que saber falar de mim, né, que saber usar técnicas, né, de diversas, inclusive de marketing digital, né, que para uma pessoa CLT ou para um profissional seria você saber usar o LinkedIn, por exemplo, até o Instagram para você se posicionar no mercado de trabalho. Então, isso é necessário. Quando eu aprendo a fazer isso, eu me torno um profissional completo e independente. Eu tiro do outro, do externo, a responsabilidade sobre a minha carreira. Então, ser o tal protagonista. Essa é a palavra que define, né, hoje isso, que é o protagonismo de carreira. Se você não é o protagonista da sua carreira, você é vítima do mercado, você é vítima das empresas de quem está te contratando. E esse é o pior lugar que um profissional tem para estar, sobretudo desse momento em diante de mercado, em que as coisas estão sim mudando, estão sim se transformando, e estão acontecendo numa velocidade enorme, e as pessoas ainda não se deram conta disso. Seja o protagonista da sua carreira, procure o que significa isso, e acompanhe aqui os próximos vídeos que eu vou começar a falar bastante sobre isso. Eu sou Ana Guedes, da Diretiva Desenvolvimento Humano. Esse vídeo deve estar no Instagram, também coloco lá no YouTube, no LinkedIn. Se você tiver dúvidas e quiser entrar em contato comigo, é só mandar uma mensagem. Até mais e um ótimo dia.